Olá pessoal, seguimos com o estudo do Direito Processual Penal. Nós estamos enfrentando aqui nessa bateria de aulas as provas no processo criminal e eu quero conversar com vocês sobre a prova testemunhal. Primeiro vamos lembrar o que nós já conversamos nas aulas anteriores. A prova testemunhal ela é uma prova a mais, ou seja, eu não posso indicar que a prova testemunhal tenha menor valor do que as demais provas. Não, o valor da prova testemunhal é o mesmo valor das outras, porque toda prova, infelizmente, é sujeitada à falsificação, é sujeitada a ter aí alguma corrupção qualquer de alguém. Então é possível que a gente tenha não apenas a prova pericial ou documental, a prova testemunhal pode também ser corrompida, mas não é exclusividade dela essa possibilidade. A regra no processo penal é que toda pessoa poderá ser testemunha, diz o artigo 202. Toda pessoa poderá ser testemunha. Porém, nós precisamos entender o que ele quer dizer como testemunha. Então, o Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: toda pessoa poderá ser testemunha. Mas o Código chama todo mundo de testemunha. E aí nós vamos extrair duas espécies. Então, testemunha seria o gênero, nós vamos extrair duas espécies. A testemunha compromissada e a testemunha não compromissada. Ou seja, aquela que tem um compromisso de falar e de falar a verdade, sob pena de praticar o crime lá do artigo 342, crime de falso testemunho, e eu tenho, do outro lado, a testemunha não compromissada, aquela que não presta o compromisso. Para o Código, todo mundo é testemunha, compromissada ou não compromissada. A doutrina e na prática, nós vamos usar uma outra linguagem. Nós vamos chamar de testemunha só essa testemunha compromissada. Essa outra que não prestou compromisso, nós vamos chamar de informante ou declarante. Então, essa pessoa que de alguma maneira não prestou o compromisso de falar e de falar a verdade, será chamada de informante ou declarante. É isso que a gente vai ter em relação a essa segunda pessoa. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte: para o Código, todo mundo é testemunha compromissada ou testemunha não compromissada. Na prática, e também é o que nós encontramos na doutrina, nós vamos chamar de testemunha só aquela que prestou o compromisso de falar e de falar a verdade. Quem não o fez será chamado de informante ou declarante. Rafael, qual é a diferença das duas? Bem, primeiro, no momento em que eu presto o compromisso, como eu falei agora há pouco, caso eu não fale ou eu minta, eu vou responder pelo crime de falso testemunho. Aquele que for entendido como informante, ou seja, ele não prestou o compromisso de falar e de falar a verdade, ele não praticará o crime de falso testemunho, ele está isento dessa determinada responsabilidade penal. Mas há uma diferença processual muito relevante. As palavras da testemunha, ou seja, deste que prestou o compromisso, são entendidas como prova. Diferentemente do declarante ou do informante, este declarante ou informante tem nas suas palavras mero valor indiciário. Então, o que ele fala tem mero valor de indício. Não é prova, é um caminho que a prova pode apontar. É um elemento de informação que pode amanhã me fazer chegar numa prova. Então, veja que há uma relação de ônus e bônus. A testemunha tem o ônus de falar, se quebrar esse compromisso pode ser responsabilizada pelo crime de falso testemunho, mas tem um bônus, digamos assim, porque o que ela fala vale como prova. Já o informante não. O informante o que fala não vale como prova, é mero valor indiciário aquilo ali que ele está falando e, efetivamente, a gente vai ter, dentro desse contexto, a ideia de que, em omitindo algo ou mentindo, ele não responderá pelo crime de falso testemunho. E aí você pode me perguntar: Rafael, mas afinal de contas, sou eu que determino se vou prestar o compromisso ou não? Não. A regra é que a testemunha será ouvida com a prestação do compromisso. Excepcionalmente, se eu estiver nas hipóteses do artigo 208 do Código de Processo Penal, eu estarei dispensado do compromisso. Portanto, a regra é ser ouvido na condição de testemunha compromissada. A exceção é que eu vou ser ouvido na condição de informante ou declarante. Diz aí o artigo 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 206, aos doentes e deficientes mentais, aos menores de 14 anos e às pessoas
a que se refere o artigo 206. Quem são essas pessoas do artigo 206? Os parentes até terceiro grau do acusado. Então veja, o artigo 208 do Código de Processo Penal está me informando que a regra é a prestação do compromisso. Eu posso não prestar o compromisso se eu verificar que aquela pessoa ela é enferma mental, ou menor de 14 anos, ou parentes do réu até o terceiro grau. Isso é o que está na lei. Interessante mencionar que a jurisprudência estende para parentes do acusado essa mesma condição. Então, o Código de Processo Penal fala que essas três espécies de pessoas, pessoas com enfermidade mental, pessoas menores de 14 anos ou parentes até o terceiro grau do acusado, eles estarão dispensados do compromisso. Eles não prestarão o compromisso. Serão ouvidos, portanto, na condição de informantes. São pessoas que vão trazer informações aos autos, são informações que serão contabilizadas, mas apenas do ponto de vista do indício. Vai pesar apenas como indício. Ele não vai ter o peso de prova, efetivamente. E a jurisprudência estende isso também, repito, às pessoas com parentesco até terceiro grau, à vítima. Então eu vou estender a vítima. Também não prestarão compromisso todas as pessoas que forem contraditadas e essa contradita venha a ser aceita pelo juiz. O que é contradita? O que é contraditar uma testemunha? É, no momento da oitiva daquela testemunha, uma das partes, acusação ou defesa, ou mesmo o juiz de ofício, entendendo que aquela testemunha tem algum tipo de suspeição, de aproximação qualquer com uma das partes, por exemplo, ela é muito amiga da vítima, ou ela tem uma inimizade clara e evidente com o réu, eu posso contraditar, ou seja, eu posso indicar que aquela testemunha ela não prestará o compromisso. Então, as partes apresentam essa contradita, as partes indicam que essa pessoa indicada como testemunha, ela não deve ser ouvida na condição de testemunha, portanto compromissada, e caberá ao juiz decidir isso. Portanto, a decisão é uma decisão do juiz. Se o juiz não acatar essa contradita, ela é ouvida normalmente, presta o compromisso, não há nenhum problema. Se o juiz acatar aquela contradita, aquela pessoa é ouvida, mas na condição de informante. Ou, em situações extremas, se o juiz perceber que o comprometimento dela com a verdade é muito grande, ou seja, ela não tem nenhuma credibilidade, digamos assim, ele pode até dispensar a oitiva daquela testemunha. Então veja só, o Código indica que essas três categorias de pessoas do 208, menores de 14 anos, enfermos mentais e pessoas com parentesco até o terceiro grau ao réu, são dispensados de serem ouvidos na condição de testemunha. Se estende isso também para parentes da vítima. Show! Agora, qualquer outra pessoa, que mesmo não estando aí em uma dessas categorias, pode ser contraditada pela parte. Ou seja, a parte pode dizer, no momento em que aquela testemunha vai ser ouvida, que aquela pessoa não merece, não possui a credibilidade para ser ouvida como testemunha. É possível, portanto, que eu tenha isso. Se o juiz acatar, se o juiz comprar essa argumentação, ele vai ouvir na condição de informante ou até mesmo nem ouvi-la. Tá? Uma questão interessante ainda sobre a prova testemunhal. Não é autorizado que a testemunha chegue com o seu depoimento por escrito. Diz aí o artigo 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Eu não posso trazer o meu depoimento por escrito. Eu tenho que responder oralmente. Ou através de videoconferência, né, é cada vez mais utilizado, ou fisicamente, presencialmente, na sala de audiência. Claro que a testemunha pode ter ali um acesso a um apontamento, ou seja, uma informação pontual, em que dia foi aquilo, que dia ela voltou de viagem, algo assim. Mas ela não pode trazer, pronto, está aqui, pronto e acabado o meu depoimento. Só existem 5 pessoas que estão autorizadas a apresentar por escrito o seu depoimento quando forem convocadas como testemunhas. Estou falando do presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do Supremo. Isso vocês encontram no artigo 221, parágrafo 1º, ou seja, o presidente da República e todos que estão na sua linha sucessória, uma vez indicados
como testemunha podem efetivamente ser testemunhas que apresentarão por escrito o seu depoimento, ou seja, eles recebem aquelas perguntas antecipadamente e depois apresentam por escrito aquele determinado depoimento. Isso é possível sim, por força aí do que nos diz o parágrafo do artigo 221. Uma regrinha também interessante em relação às testemunhas é do artigo 206. Ele diz o seguinte: a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, portanto ela tem a obrigação de ir, uma vez indicada como testemunha. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente ou o afim em linha reta, cônjuge ainda que desquitado, ou seja, divorciado, irmão ou pai, mãe ou filho do acusado, salvo quando não for possível por outro meio obter-se ou integrar-se à prova de suas circunstâncias. Então o que é que diz aqui o artigo 206? Quando eu sou indicado como testemunha, eu estou obrigado a ir. Eu tenho uma obrigação de apresentar-me como testemunha. Perfeito. Porém, se eu estiver até esse grau de parentesco, até o terceiro grau de parentesco com o réu, eu posso não ir. A não ser que eu perceba, o juiz perceba, que é muito importante o depoimento pelas características do fato. Agora, mesmo que eu vá e mesmo que eu fale, falarei na condição de informante, como nós falamos agora há pouco, lá do artigo 208. Eu não vou ser obrigado a prestar o compromisso. Uma questão interessante é que nos traz o artigo 207. Ele diz assim: são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada e quiserem dar seu depoimento, seu testemunho. Então imagina, por exemplo, um advogado, um psicólogo, um médico, um padre que tenha recebido aquela informação por força da sua atividade profissional, aquela informação sob sigilo. Ele está proibido de ser testemunha. Então é vedado a ele a condição de ser testemunha. Se a parte interessada, por exemplo, aquela parte que me revelou aquela informação, como psicólogo, como psiquiatra, como médico em geral, como advogado, como contador, como padre, me desobrigar, caberá a mim decidir se eu quero ou não ser ouvido como testemunha. Então será uma decisão minha nesse sentido, tá certo? Então perceba, a regra é que essas pessoas que receberam essas informações como testemunhas, por força de sua atividade profissional em segredo, em sigilo, são proibidas de depor. Mas se a parte interessada efetivamente indicar que é possível liberar, ou seja, aquela parte diz: não, doutor, se o senhor quiser, o senhor pode falar. Caberá à pessoa ainda decidir se vai ou não vai ser ouvida, porque ela tem toda uma reputação profissional a ser considerada. Então, imagina que aquele psicólogo, aquele psiquiatra, atendendo ao réu, recebeu do réu algumas informações. Show, perfeito. Dentro desse cenário, né, a gente vai ter efetivamente a possibilidade concreta de termos, em relação a essa perspectiva, em relação a essa determinada realidade, a ideia de que ele está proibido de ser testemunha, a não ser que aquela determinada pessoa autorize, mas aí a decisão continua sendo dele. Então nunca ele será obrigado, no máximo facultar-se-á a ele essa possibilidade. Tá? Então, lembrando os pontos importantes como testemunha. Testemunha é uma prova importantíssima. A maioria dos processos criminais no Brasil são decididos com base na prova testemunhal, a esmagadora maioria baseada nesse tipo de prova. Qualquer pessoa pode ser testemunha, lembrando que quando ela não presta o compromisso, ela é chamada na prática de informante ou declarante, tá certo? A gente vai ter aí a ideia do informante ou declarante, que a vantagem é que ele não vai responder pelo crime de falso testemunho, porém o que ele fala tem valor meramente de indício. Diferentemente da testemunha compromissada, essa sim vai ser obrigada a falar. Se omitir alguma coisa, se mentir, isso pesará contra ela e ela pode vir a responder pelo crime de falso testemunho, mas o que ela fala tem valor probatório. Lembrando que a regra é prestar o compromisso, o Código de Processo Penal indica quais são as pessoas que estariam dispensadas, lá no artigo 206, a prestação desse compromisso. Tá?